Fala, minha gente! Nossa terça-feira chegou. E hoje, terça livre. Eu quero orar por essa terça-feira e compartilhar com vocês uma palavra. Queria que você fechasse seus olhos. Vamos orar. Senhor, nós dizemos a esse dia que começou que Ele vai trazer o bem que o Senhor tem no seu coração. Eu peço que todos os temores e medos que talvez algumas pessoas aqui estejam vivendo sejam agora acalmados, como aquela tempestade foi acalmada. Aquele mar foi acalmado. Como o mar vermelho se abriu. Nós somos teus filhos, Senhor. Nós declaramos que esse dia é o dia que o Senhor Deus fez. E que essa noite que passou, ela levou consigo os medos de ontem. E que a partir desse amanhecer, desse dia que começou, nós também vamos ver a luz do Senhor raiar sobre todos nós. Nós não somos de nós mesmos, Senhor. Nós amamos a Tua Palavra, nós reverenciamos a Tua Palavra, nós desejamos como um alimento sagrado nesse devocional, nesse dia. Nós queremos nos alimentar de Ti, Senhor. Nós queremos ser saciados por Ti. Todos os impulsos mais severos que algumas pessoas possam enfrentar, como vícios, como uma mente muitas vezes poluída pelos olhares, pelas pornografias desse mundo que nós vivemos. Que o Senhor possa santificar o nosso ser, Pai. Que o Senhor possa santificar a nossa vida, Pai. Faça silêncio nesse momento. Eu quero falar para você que está aqui. Só escute o que eu falo. Às vezes a gente fala muito, por isso não escuta o Senhor. A gente às vezes grita muito, chora muito, por isso que a gente não escuta o Senhor. Muitas vezes é necessário a gente se encher do temor, fazer uma calmaria dentro do nosso coração, para que essa realidade que dá medo muitas vezes possa cessar dentro de nós. Nós dedicamos ao Senhor essa terça-feira. Nós dedicamos ao Senhor a terça livre. Nosso culto de 7h30 da noite. Queremos o Teu fogo e a Tua presença ali. Desejamos ansiosamente por mais. Amém. Amém. Uau. Romanos capítulo 8, versículo 31. Eu quero liberar essa palavra sobre você aqui. E que diremos diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, mas por todos nós entregou. Será que Ele não poderá nos entregar ou nos entregar tão graciosamente a sua graça? Ou o que Ele poderia entregar ou dará graciosamente todas essas coisas? Quem intentará alguma acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Se é Cristo que morreu, ou melhor, que ressuscitou, no qual está à direita de Deus, também intercedendo por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perturbação, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de Ti, somos entregues à morte,
continuamente e considerados como uma ovelha pelo seu matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônios, nem coisas do presente, nem coisas do futuro, nem nenhuma criatura, nem a profundidade, nem a altura, nenhuma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Eu amo essa palavra. Existe uma graça de Deus aqui. Eu quero dizer para você que está aqui, o nosso justificador, nosso juiz infalível, é o rei da nossa vida, é o rei do nosso coração. E quando a gente observa que, se você for olhar desde o começo do capítulo 8 de Romanos, você vai ver o Espírito Santo intercedendo por você, os gemidos inexprimíveis. E quando você se depara a isso, o apóstolo Paulo aqui falando da igreja romana, ele vai dizer assim: que diremos por diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, como não poderá nos dar todas essas coisas? Sabe, e aí ele coloca aquele que foi capaz de entregar a maior preciosidade, que foi o seu filho. Como ele não pode entregar coisas tão pequenas que a gente pode necessitar? Sabe, será que aquilo que pode te separar de Deus, te afastar, é o perigo, a tribulação, a espada, a vergonha? Ai, a gente é entregue todos os dias, gente. A gente é lançado como ovelhas sempre. Mas sabe, diante de todas as coisas, nós somos mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Quando a gente sabe isso, a gente sabe que não há nada que pode nos separar desse amor. Não há altura, não há profundidade. Ele pode nos abençoar de forma graciosa. Sabe, deixa todas essas palavras entrarem no seu coração. Quem poderá intentar uma acusação ou se levantar contra você? Se és Deus que justifica. Quem poderá te condenar se Cristo morreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus, intercede por você? Quem poderá te separar do amor de Deus? Será que as dores, as tribulações, os perigos, a nudez, a espada? Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem coisas do presente, nem coisas do porvir, do futuro, nem a altura, nem a largura, nem a profundidade. Nada. Nada. Porque diz aqui no verso 39, está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, considerados como uma ovelha. Eu quero dizer para você que está aqui, não tenha medo. O teu Deus, Ele é contigo e Ele vai contigo por onde quer que você andar. Não tenha medo. Eu sei que existem temores, existem desafios, e às vezes isso é tão forte, é tão grande, ao ponto de ser maior que nós. É como uma onda, muitas vezes, que vem, que a gente olha, nossa, é tão grande. Mas creia que quem criou a onda, quem criou o mar e quem dá ordem a todas essas coisas é o nosso Deus. Você
é muito maior do que você pensa. Não por causa de você, mas porque alguém vive em você. Acredite em mim. Esse dia vai ser poderoso. Eu vou já orar por você, mas se essas palavras elas te alcançaram, eu quero que você compartilhe esse vídeo com alguma pessoa. E eu tô cheio da presença de Deus nesse dia. Hoje de noite, eu vou estar orando por vocês, estar compartilhando uma palavra lá no Nazaré, na nossa igreja Nazaré, na Gentil. Nossa igreja linda lá na Gentil. Nos preparando um culto maravilhoso, que eu quero que você esteja lá com a gente. Leve alguém até lá. E eu tenho certeza que vai ser uma noite poderosa na presença do Senhor. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. O Senhor é fiel, Pai. O Senhor é poderoso. Não permita que esse irmão e essa irmã que está aqui, eu vejo pessoas como se estivessem em uma paralisia, sabe? Essas pessoas, elas têm um sentimento de não sair do lugar, de estagnação. Você muitas vezes se sente assim por causa que você sente que as coisas não estão acontecendo e talvez você não esteja até vendo algumas coisas. Mas eu tenho uma palavra para você do Senhor. Muitas vezes Deus está construindo dentro de nós para poder fazer a gente ser um edifício poderoso. A vontade de se preparar precisa ser maior que a vontade de vencer. Se você olha um iceberg, você vai ver que a parte do fundo, de dentro, ela é muito mais forte e grande do que a parte que fica para cima. Eu vejo pessoas crescendo assim, Deus fortalecendo as bases. Não sinta assim, não sinta que você não está saindo do lugar. Deus está construindo uma base poderosa para você poder fazer aquilo que Deus falou. Crescer, prosperar, avançar. Eu também quero interceder aqui por mães que têm sentido assim um desespero até em relação à criação de filhos. Às vezes é ver o mundo assim tão louco, quantas coisas acontecendo, que você tem até um temor. Queria que você consagrasse seu filho agora a Deus, sua filha agora para Deus, seu futuro, tudo dessa pessoa. Apenas confia. Eu declaro aqui, Senhor, nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós somos Teus, Senhor. A nossa vida é Tua, Espírito Santo. Eu sinto a Tua presença agora invadindo os quartos. Eu sinto agora a Tua presença invadindo os corações. Eu não sei onde é que essa pessoa está, se ela está numa academia, escutando esse áudio, se está dentro do carro, no quarto. Mas te faço um pedido agora, Senhor, entra nesse quarto, entra nesse lugar agora. Invade agora, Senhor. Fogo de Deus. Vai vir um fogo sobre você agora. Vai vir um fogo sobre você agora. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Mais experiências agora, Senhor. Experiências com batismo. Experiências com o Teu fogo, com a Tua presença. Experiências com mais e mais e mais e mais. Eu oro para que haja cura nos ossos, dores de cabeça. Eu sinto que tem uma pessoa com dor nessa parte aqui. O Espírito de Deus está tocando em você agora. Todo o torcicolo, toda a dor no pescoço. Obrigado, Senhor, pela cura.
Eu oro por pessoas que têm tentado ter filho, por mães. Eu profetizo. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor faz estéril ser mãe de filhos. Cura agora o útero. Traz saúde ao ovário, a todo esse lugar de formação. Flui, Senhor, cura agora. Restaura completamente. Amém. Uau, eu creio que Deus fez milagres aqui, irmãos. Eu creio que muito mais Ele fará. Essa noite, não falte. Vem estar com a gente. Eu te espero lá na Gentil. Uau, que essa presença por onde quer que você for. Ore por pessoas, abençoe vidas. É isso que eu desejo. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Bom dia.